Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as feridas que podem acontecer no rosto do cavalo. Um tipo que acontece muito comum é o corte no olho. As feridas mais comuns que a gente encontra em cavalo estabulado: corte no olho, supercílio e corte na narina. Hoje eu vou mostrar para vocês um caso de um cavalo que cortou o olho. Quando foi visto, já estava assim, então a gente não sabe exatamente da maneira como aconteceu. Mas normalmente acontece quando o cavalo vai se coçar em alguma coisa que tem na baia. Muitas vezes na porta da baia pode ter uma cabeça de um prego, uma cabeça de um parafuso, uma pontinha de metal, qualquer que seja, já pode fazer um estrago. Por isso que é importante não ter esse tipo de material na porta de baia ou na parte interna das baias, nada que possa causar um machucado desse tipo. É uma ferida relativamente feia, o estrago pode ser grande, impressiona muito porque é no olho, então o proprietário normalmente fica muito impressionado porque vê o olho cortado, o supercílio cortado e sangrando muito, é uma região que sangra bastante, incha, então é bastante desagradável para o proprietário. Nesse caso, apesar de recente, a gente não sabia quanto tempo já tinha passado desde a hora do corte até a hora que eu cheguei para dar os pontos, para fazer a sutura. O que a gente faz? O animal, primeiro se o animal permitir antes da sedação, a gente faz uma limpeza, então foi feita uma limpeza na região com uma gaze embebida num soro, numa solução fisiológica, a gente limpa bem a região, acaba tendo um pouquinho de secreção, tira o que tiver de sangue. Evitar usar algodão, o algodão solta fiapo, então melhora a gaze. Aí depois feita essa limpeza, a gente começa a preparar para trabalhar, né? Então o animal tem que estar sedado, é feito um bloqueio local, uma anestesia local, tanto perilesional como, nesse caso, eu usei um colírio anestésico para dar um pouquinho mais de conforto para ele e para ele permitir uma manipulação melhor, porque está machucado, está dolorido, ele vai reagir, então a gente capricha na anestesia local para ele não mexer, não se irritar com o procedimento. E uma contenção, então tem que estar seguro, alguém segurando a cabeça para ele não se movimentar, porque a gente trabalha muito próximo do globo, então qualquer erro ali pode acabar causando uma perfuração de globo, uma coisa pior do que já está. Pode ser feita a tricotomia, a raspagem dos pelos ou não. Nesse caso eu optei por não fazer, a posição ali poderia, se eu fosse raspar os pelos, poderia acabar caindo mais, sujando mais a parte interna do olho, então eu preferi fazer sem a raspagem dos pelos, fica a critério do momento ali, dependendo do caso. Dá uma limpada boa na região, capricha bem na antisepsia da região e a gente começa a trabalhar. Normalmente quando tem um bordo de pele que fica um filete, uma bordinha comprida, existe uma chance grande dos pontos não pegarem. Por quê? A hora que ele fez o corte, ele acabou cortando também a microcirculação que faz a irrigação sanguínea daquela parte da pele e muitas vezes a gente acaba dando os pontos, mas essa microcirculação não se refaz a hora que a gente encosta nos pontos e os pontos acabam caindo ou essa parte acaba necrosando, então ela começa a secar e passados uns dias ela acaba caindo, né? Então é uma coisa comum de acontecer, a gente sempre avisa quando tem esse tipo de ferida ou de olho ou na narina, que fica só um filetezinho de pele. A gente já avisa o proprietário, porque se acontecer ele já não vai se surpreender e achar que deu tudo errado. Não, é uma limitação que tem às vezes por conta do tipo de lesão e a gente tem a obrigação de avisar, então fica tudo esclarecido. Se acontecer, ele já sabe que poderia ser uma coisa indesejável, poderia acontecer uma coisa indesejável que poderia acontecer. O que a gente faz para começar a trabalhar? Antes de dar os pontos, eu vou dar uma reavivada nos bordos dessa lesão. Então, na parte interna, que está exposta com o corte, eu raspo ou com a lâmina do bisturi ou com uma gaze. Então, faço uma raspagem, uma abrasão
com que esse tecido volte a sangrar. Então eu vou raspando até que ele volte a minar um pouquinho de sangue, faz um sangramento difuso. Ali está mostrando que a parte que está exposta está um tecido vivo, em questão de horas o que está exposto ele começa a ter umas alterações que isso impede ou dificulta a cicatrização. Então a gente remove essa parte, que é uma camadinha bem superficial, mas a gente remove com essa raspagem ou com a lâmina do bisturi ou com a gaze. Voltou a sangrar esse tecido, a gente então procede, começa a fazer a sutura. Nesse caso era um segmento muito pequeno, então eu optei por não fazer a sutura interna. Seria difícil de fazer ali, a região para trabalhar não estava muito boa, então eu fiz só a sutura de pele, só por fora. Mas se for um tecido, uma parte mais larga, um pouco que me dê uma possibilidade de trabalho, eu posso fazer uma primeira sutura interna para ajustar bem os bordos e depois fazer a sutura de pele. É o melhor a se fazer. Mas nesse caso não dava para fazer, então a gente fez direto a sutura de pele com o nylon, pegando uma quantidade maior de tecido para tentar fazer essa função da sutura interna numa sutura só e reaproximar. Vocês podem ver que a gente começa a trabalhar da parte final do corte até a parte inicial. Então eu vou reaproximando os bordos gradativamente para que volte a ficar na posição anatômica, não fique torto. Esse é um cuidado sempre que a gente vai suturar, a gente tem que tentar aproximar os bordos da maneira que fique justaposto e da maneira como era antes, para não ficar deformado. Então a gente vai dando os pontos, vai aproximando, eventualmente se ficar uma borda de tecido muito lacerada, a gente tem que tirar, porque senão vai acabar necrosando, então a gente tira, dá uma limpada, conforme você vai fazendo a sutura, você vai avaliando se tem necessidade de fazer ou não. Terminada a sutura, o curativo é um curativo diário, tem que tomar com cuidado, é uma região sensível, né? Então a gente faz um curativo com cuidado na parte externa, não tem necessidade de fazer nenhum curativo interno no olho, a não ser que tenha agredido também o olho, mas nesse caso a gente fez só o curativo externo, e a retirada dos pontos programada aí com 10 dias. Depois que a gente terminou o serviço, a gente prescreve um curativo local e também antibiótico e anti-inflamatório para ajudar na cicatrização e evitar uma contaminação. É uma região que está exposta, apesar de todo o cuidado que a gente pode ter, o cavalo pode encostar a cabeça, acabar sujando a região, então a gente passa o anti-inflamatório, passa o antibiótico e o curativo diário. Lembrando que se cair os pontos, se der deiscência dos pontos, os pontos não segurarem, não tem grande problema. O que pode acontecer? Ou essa parte da pele vai acabar necrosando e vai acabar caindo também, e a cicatrização acaba evoluindo de uma maneira por segunda intenção, regenerando os tecidos e voltando. A cicatrização dessa parte do olho é boa, mesmo que ele perca uma parte da pálpebra ali dos cílios, ela acaba cicatrizando de novo. Passado o tempo fica bom, às vezes nem dá para ver direito que teve um machucado ali, uma lesão, ou isso com o passar do tempo vai evoluindo, ela pode secar uma pontinha ou não, como vocês podem ver no filme, tá inchado, né? Então parece que é uma parte muito espessa, muito grande, mas na verdade a hora que você tira todo esse inchaço que tem da lesão, mais o que a gente colocou de anestésico, que acaba aumentando um pouco o volume ali na região, isso fica uma tirinha bem fininha. Acontecendo isso de cair os pontos, isso vai evoluir, vai cicatrizar e às vezes pode ficar só uma rebarbinha pequena que futuramente, se houver necessidade, a gente avalia de novo e aí faz uma plástica pequena com a região desinflamada e aí fica perfeito, né? Então a gente pode lançar mão de uma segunda cirurgia reparadora se houver um problema de queda da queda dos pontos no primeiro momento. O que eu tinha para falar hoje para vocês de filha de olho era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, assim sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Se gostou do vídeo, dá um clique no joinha. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Abraço.